Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Dois minutos para 5 horas da tarde. Zaidan, você queria falar um negócio a respeito dos ingressos de Palmeiras Independente? Isso, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, estava ouvindo a nossa conversa e ele disse aqui que mandou uma mensagem para mim: quem paga o plano diamante paga R$ 144 por mês. São 4 jogos por mês, 100% de desconto. E se você vai a 7 jogos, a cada 8, 80% dos jogos. Então o ingresso sai a R$ 36. E ele lembra que mais de 80% do público hoje no estádio é constituído de sócio-torcedor. E sabe disso, né? Ele diz que precisa melhorar, mas que nunca houve uma média de público como hoje no Brasil. É o que está dizendo aqui o nosso grande amigo PVC, Ronald. Um abraço pro PVC. Eu pago 50 ou 60 reais, alguma coisa assim, para ter 50%, porque esse é um valor, né, que o PVC de um nível mais alto, né, para quem tem um benefício maior, mas despende, e para ter a compensação precisa ir, né, precisa estar lá. E fica 140 reais para ir hoje num setor em cima ali, né, no Superior Sul, 140 reais. É isso. Zaidan, Manuel, um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se fala mais aqui. Um abraço, Ronald. Até amanhã. Até amanhã, Maria Eugênia. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora... Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! 17:01 está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Hoje até às 7 da noite, hein? Tem futebol. Das 7 às 8 tem a Voz do Brasil. Às 8, Edu Pinheiro com concentração e depois Roger Williams vai dar o recado pra você. Ponte Preta e Santos. Partida marcada para 21 horas no estádio Moisés Lucarelli. Vamos ao Fala Galera de hoje. Qual o seu palpite para a partida entre Ponte e Santos hoje no Moisés Lucarelli? Você é bom de palpite? Então manda bala! Participe 971021493. E para os bugrinos, como você avalia a atuação do Guarani na partida diante do Coritiba? Na sua opinião, houve uma evolução desde a chegada do Júnior Rocha? Opine 971021493. É o WhatsApp para você participar, 971021493. Participe, legal demais ter a sua participação conosco nesse dia 15 de maio de 2024. Vamos às pautas da Ponte Preta. Iago Dias fala sobre como se adaptar às formações com 3 zagueiros e 3 atacantes. Iago Dias fala também sobre as características do time do Santos e o que espera um jogo bem aberto entre as equipes. Dodô comenta sobre a busca pela titularidade na equipe da Macaca. Ele tem entrado no decorrer dos jogos e já marcou 2 gols nesse campeonato brasileiro. Buscando a segunda vitória na Série B, Ponte recebe o Santos hoje às 21h30 no Moisés Lucarelli. Macaca vem de um empate importante diante do Operário fora de casa, enquanto o Peixe foi derrotado pelo Amazonas na última rodada da Bezona. Sem nenhum jogador fora por suspensão, João Brigatti poderá repetir a mesma equipe que iniciou a última partida. Única dúvida é se Dodô, que marcou o gol de empate diante do Operário, pode entrar no lugar de Iago Dias. Com 5 pontos ganhos na competição, a Macaca vem de uma vitória diante do Operário, enquanto que, aliás, a Macaca venceu o Amazonas e empatou com o Operário na 4ª rodada. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dodô reencontra o Santos, seu clube na base e onde chamou a atenção até de Neymar. Vamos aos destaques do Guarani para o programa de hoje. Vamos ouvir Júnior Rocha. Técnico do Guarani fala sobre a organização defensiva do Bugre e explica mudanças no intervalo. Guarani é derrotado para o Coritiba por 1-0 no Couto Pereira. Com o resultado, o Bugre permanece na zona de rebaixamento com apenas 3 pontos ganhos e na 18ª colocação. Contudo, o Alviverde pode cair uma posição caso o Paysandu vença nesta noite. Agora, o Bugre volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o América Mineiro
às 21 horas no Brinco de Ouro da Princesa. Caio Dantas é diagnosticado com lesão na coxa direita, grau 2, e desfalca o Guarani por pelo menos um mês. Atacante sentiu dores ainda no primeiro tempo no duelo contra o Botafogo e precisou ser substituído. Além do centroavante, Ayrton também sofre com a mesma lesão, também na coxa direita. Atacante deve ser desfalque para Júnior Rocha pelo mesmo tempo que o camisa 99, ou seja, 30 dias. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Com 3 pontos em 5 jogos, Bugre iguala 2020 com pior início na Série B. E tem as pautas notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Após demissão de Léo Condé, Vitória anuncia a contratação de Thiago Carpini. Treinador já deve fazer a estreia sob o comando do Leão no próximo sábado diante do Atlético Goianiense. Carpini chega em Salvador acompanhado do seu auxiliar técnico Stefano Digian e o preparador físico Caio Gili. Grupo City, a pauta 2. Grupo City precisará se mexer para que Manchester City e Girona disputem a Champions League na próxima temporada. O City Football Group é dono de 100% do time inglês e tem 47% do Girona. A UEFA diz que o problema será resolvido caso o grupo venda as ações do clube espanhol ou reduzir a participação para, no máximo, 30%. É o que diz a lei. Pauta 3. Torcida do Palmeiras cria abaixo assinado pedindo a saída de Rony. A petição online chamada, abre aspas, Vaza Rony, fecha aspas, reuniu pouco mais de 1.200 assinaturas em poucas horas após a divulgação. No baixo assinado, há um texto tecendo críticas ao jogador, afirmando que o camisa 10 possui indiscutivelmente a pior qualidade técnica do elenco e passou a atrapalhar a equipe. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. E você também, né? Ouvinte pode opinar sobre as pautas no 97102 1493. 97102 1493. 17:09. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio, responsável pelo som que vai para o FM 85,7 e também pelo switcher. Imagem que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Todas as câmeras aqui no estúdio digital. Aqui nesse estúdio já preparado para todas as plataformas. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450300.
3220. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h15, Carlos Henrique, oh, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, a quem todos os dias a gente agradece a cumplicidade e o carinho da audiência. Vamos ao Fala, galera, de hoje, tem bola rolando, tem jogo da... Que jogão, hein? Ponte Santos
Qual o seu palpite para o jogo de hoje? Empate, mas vai ser um jogão. Esse jogo é bom de assistir, é bom de ir no campo, é bom de narrar, é bom de comentar e é bom de reportar e de fazer plantão também. Isso é jogo grande, é jogo difícil. Prenúncio de jogão. Tomara seja desta maneira. Como você avalia a atuação do Guarani na partida de ontem contra o Coritiba? Na sua opinião, houve evolução desde a chegada de Júnior Rocha? Houve. Houve sim. A avaliação da partida não foi muito boa. Eu acho que sobrou disposição e faltou futebol. Primeiro tempo não gostei. Segundo tempo pela entrega, pela vontade. E o treinador mexeu o doce ali tardiamente, mas mexeu. Então, aos poucos, a tendência é que o Júnior Rocha encontre um caminho. E tomara que esse caminho seja o caminho das vitórias, Batista. E o meu recado é para você que está construindo, reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você e a sua empresa o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 até às 18 horas. E aos sábados, das 8 até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Sou Gerson Ponte Pretano de Mauá. Hoje o Santa vai conhecer mais uma derrota. Ponte Preta vai vencer o Santa de 2-1 a 2-0. Que vocês falam que o Santa é o bicho papão do campeonato brasileiro da Série B. Vamos ver até o final do campeonato. O campeonato é longo, Santo que esses velhos aí, se bombear, nem chega entre os 4. Mais um. Olá, Bandeirante, Caio Batista, todos da Band, e o Ademir Sumaré, Maria Antônia. Vocês estavam falando todo Guarani, né? Todo Guarani. Só que ganharam o joguinho. É um timão, né? De 6. Seus timinhos aí, ó. Vai perder pro América. Mais um jogo vai perder pro América. Tá? Que você só dá valor no Guarani. Né? Só dá valor no Guarani. Parece que são todos buguinhos, vocês. Todos buguinhos. Tá? Então, é só derrota. Vai ser só derrota. Beleza, é isso aí. Aqui tudo bugrino e tudo Ponte Pretano também. Bugrino e Ponte Pretano e bugrino em CH. Ô Batista, ele tem razão. Ele tem toda a razão. Como é que chama o ouvinte? Não sei. Não sei? Não sei, é o seguinte, eu sou bugrino mesmo. Tem toda a razão. E Ponte Pretano também. Aê! Sensacional. Mais um. Tarde, pessoal da Band. Aqui é Marcelo Richter do Taquaral. Eu acredito que hoje vai acontecer algo curioso no futebol. A nossa querida Macaquinha vai marcar 3 gols contra um time grande, considerado grande, e vamos sair vitoriosos hoje do Majestoso. Abraços! Ouvinte participando conosco, Sebastião Bugrino de Hortolândia.
O Guarani já teve várias diretorias incompetentes, mas esta superou a todas. Ninguém dá uma chance ao Gustavo França. Ele joga mais que os que estão. Jefferson não está sendo preso para só ficar com as mãos para trás e não dar o bote no cara que fez o gol. É claro que deve ter erro de digitação, né? Não, Batista. É. Porque no momento do gol do menino do Curitiba, não é? O bom atacante, deixa eu ver como é que é o nome dele aqui, ó. Moleque bom de bola, viu, Batista? Lucas Ronier. Habilidoso. Ele trouxe do lado direito e veio para o lado esquerdo e fez um golaço. E na marcação, o lateral esquerdo do Guarani colocou as mãos para trás com medo de a bola pegar na mão e marcar pênalti, não é? Só que ele deu muita distância para o menino do Curitiba que fez um golaço. É isso que ele está se referindo, que ele podia soltar as mãos e ser mais rápido. Mais rápido sim, mas a mão para trás foi algo inteligente e pertinente do lateral esquerdo bugrino. Não, agora que eu entendi o que ele disse, né? Que o Jefferson não estava sendo preso, ou seja, quando prende um marginal, um elemento, a polícia pede para que ele coloque as mãos para trás e coloque a algema, né? Então leva o cara algemado com as mãos para trás. Então é isso que o ouvinte está dizendo. Que Ou o mão na cabeça, né? Mão na cabeça, vagabundo! Não, mas quando algema, normalmente é com a mão para trás, né? Com as mãos para trás. Então é isso que ele está dizendo. Você nunca foi algemado não, né, Batista? Não, eu nunca, graças a Deus, né, Eu nunca também não. fui algemado. Por enquanto, não. Não, por enquanto, pelo amor de Deus, né? Tomara que nunca seja, né? Agora é o seguinte, bom, pode ser que seja algemado por uma outra situação, né? O Tigrão não tá por aqui, é ele que domina esses assuntos sexuais, né? Vamos deixa pro Tigrão isso. Deixa pro Tigrão esse assunto aí, ele que domina isso aí, né? Mas essa aberração, CH, dessa lei, que eu acho um negócio absurdo, né? Esse negócio aí, da bola bate na mão, mão na bola, bola na mão e tal, e marca pênalti. E aí os zagueiros todos, ou os jogadores que estão dentro da área, se utilizam desse procedimento, colocando as mãos para trás, porque qualquer toque que a bola dá no braço, pronto, o árbitro vai para lá e marca o pênalti. Então é um absurdo tão grande, porque os braços, eles são o ponto de equilíbrio do jogador. Quando coloca o braço para trás, ele fica engessado no ponto de equilíbrio, no eixo central do equilíbrio. Os braços servem exatamente para isso. Aí com essa aberração dessa lei burra, o jogador tem que fazer isso que fez o Jefferson. Eu, sinceramente, eu fico até constrangido, não sei você, CH, de criticar quando há uma falha do jogador, como é o caso que aconteceu aí do Jefferson. Porque ele é obrigado a fazer isso. Se ele não fizer isso, está sujeito o atacante chutar a mão na bola dele e vai ser marcado o pênalti. Você tem razão, Batista. Eu também fico extremamente sem entender, constrangido, revoltado ao mesmo tempo, sabe? Bom, não é à toa que essa coisa de interpretação, de arbitragem, de lei, o VAR, atenção, isso é informação, hein? O VAR, no próximo Conselho Técnico do principal campeonato de clubes de futebol do mundo, estará em debate. Estou falando da Premier League. Segundo informações de última hora, vai ser discutido a continuidade do VAR ou não na próxima temporada da Premier League, a principal liga de futebol do planeta, a mais organizada, a mais rentável, a mais disputada, a mais assistida, a que melhor remunera no país, no mundo, no planeta, vai discutir se o VAR vai continuar a ser utilizado ou não. Se lá os caras
estão meio na dúvida ou muito na dúvida, você imagina se eles tivessem os incompetentes motivados que nós temos aqui no Brasil. Eles já tinham extinguido há muito tempo o tal de VAR. De qualquer maneira, vamos aguardar, mas fico alerta. Hoje no Brasil, pela incompetência da utilização, não da ferramenta, aqui não sei se é melhor ficar com ou sem. Eu acho que é melhor sem, mas lá, eu acho que lá vai ser como um efeito dominó, Batista. Lá, se desaprovar ou tirar o VAR, eu acho que eles vão ter que inventar uma outra ferramenta, porque essa, pelo menos no Brasil, não funcionou, na minha modesta opinião. Melhor é com, mas tem que mudar o protocolo. Do jeito que está, do jeito que está, não funciona. Não dá. O cara do VAR, ele quer ser o protagonista. Não funciona. Existe um árbitro de campo. Esse é a autoridade do espetáculo. Se ele, árbitro de campo, quiser ir ao VAR para tirar uma dúvida de algo que ele não viu direito, né? Ele esperava ter visto certo, mas ele pode imaginar que pode ter acontecido um erro. Aí ele pede o auxílio para o VAR e ele vai lá para saber se o que ele marcou está correto ou se ele vai voltar atrás à sua decisão. Agora, na cabine do VAR, os caras querendo ser protagonista e interferindo na decisão do árbitro de campo. E o árbitro de campo, não estou dizendo todos, mas alguns terceirizam a responsabilidade. Ah, já que tem VAR, então deixa lá para os caras do VAR. Então não funciona, o protocolo está errado. A ferramenta é boa, mas o protocolo está equivocado. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que no Sicredi, o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ronaldo do Chapadão em Campinas. Boa noite. Batista, você é o maior contador de histórias do rádio brasileiro e internacional. Ô louco, que moral que você me deu, hein? Muito obrigado, que Deus te pague, hein, Ronaldo? O Paulinho Gogó, humorista, tem uma frase: quem não tem dinheiro conta história. E eu aprendi com meu avô, Alcides Pereira. Ele sim era um grande contador de história. Ele se vangloriava de ter vencido concursos. Antigamente tinha isso, de contadores de história. Mas eu gosto muito de história. E sim, histórias tanto verdadeiras, verídicas, como história de ficcional também, né? Então gosto muito de história e gosto de história de pessoas. Sempre que estou em algum lugar, porque assim, às vezes você está na fila do banco, basta você puxar uma conversa de 10 minutos, você fica sabendo a vida inteira da pessoa. A pessoa tem uma vontade de falar, né? O cara fala do neto, fala da esposa, fala dos filhos. Se é uma mulher, fala do marido, fala das netas. Então, realmente, cada pessoa
por trás de uma pessoa existe uma grande história. Toda pessoa, qualquer pessoa, a pessoa tem a sua lenda pessoal. A pessoa que viveu, sofreu, teve tristezas, alegrias, teve obstáculos que foram superados. É um espetáculo de superação. Feliz daquele que tem história para contar. Abraço para você, Ronaldo, muito obrigado. Salve, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem. Por aqui tudo Band. Gostaria de uma reflexão do meu amigo virtual CH. Minha filha foi convidada para um aniversário no estádio do Palmeiras. Semana passada, uma amiga realizou uma palestra no estádio do Palmeiras em um dos camarotes dos patrocinadores. Mas o Palmeiras não pode jogar em seu estádio. Sou eu ou é o mundo que está ficando maluco em CH? Qual é o nome dele, que o Palmeiras fez para ter o estádio. O nome dele é Thiago Barba, tá bom? Thiago Barba, CH. O Thiago é muito gentil com a gente, Batista. Ele manda todo dia mensagem aí para guiar. A gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande por todos. O Thiago todo dia tem atenção, Batista, de na hora do almoço, na nossa área, mandar mensagem para a gente. Eu agradeço muito pelas críticas, pelas colocações. O Palmeiras fez um negócio que a Leila está tentando reverter, não é? Existe um problema gravíssimo de repasse na combinação do negócio, estádio, construção, jogos do Palmeiras, diretoria, atual situação. Existe uma discussão muito grande, existe um litígio, existe uma dívida da W Torre com o Palmeiras. Problema de repasse de grana. A Leila está tentando resolver o problema de qualquer maneira, não está fácil. Mas o contrato que foi feito, bem ou mal, né? Dá para discutir isso, né? O Palmeiras tem uma casa lindíssima, só que existe uma vírgula ali. A casa bonita, casa do Palmeiras, estádio do Palestra Itália, mas a W Torre, quando ela determina, quando o calendário de shows tem lá um show, o Palmeiras fica desalojado. Se isso é legal, dá para discutir. Mas o fato é que isso é um calo na vida do Palmeiras. Veja só o que disse o técnico e, na minha opinião, com razão, não é? O Palmeiras precisa jogar em casa para ficar muito competitivo, para brigar toda hora por títulos. Ele precisa estar do lado da casa dele. Quem sabe, quem teve lá dentro da casa do Palmeiras, sabe o que eu estou dizendo. Jogar contra o Palmeiras dentro da arena é uma coisa. Jogar em Barueri é outra. E não é desculpa. É a mesma coisa quando joga, por exemplo, o Corinthians dentro da arena do Corinthians. É uma pressão diferenciada. Então, com a palavra diretoria do Palmeiras, não é uma situação fácil de resolver. O fato é que o Palmeiras tem a sua casa, mas de vez em quando ele tem que fazer um Airbnb ali e colocar um inquilino, ele dorme em outra casa. Paciência, né? E uma pena, viu, Barba, que tenha acontecido isso com a sua filha e com você, porque se você não conhece os camarotes lá, conheça, porque vale a pena. É show de bola. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate, um abraço aí pro CH. Bom, pontuar algumas coisinhas aqui, porque o programa é mais curto e eu vou ser o mais objetivo possível. Primeiro, quando algum ouvinte diz, aí só tem bugreno, aí só tem ponte pretano, eu não vou fazer isso que vocês fizeram, não. Eu não vou ficar em cima do muro, não. Você acertou, aqui só tem bugrino mesmo, e só tem ponte pretano, é todo mundo, eu sou bugrino mesmo, eu não vou falar isso daí, não. Vocês são tudo mureteiro, vocês pipocam por ouvinte, eu vou falar o meu time. Você tem razão, mas eu não torço para esse time que você falou, não. Eu torço para esse outro aqui. E a partir de agora, uma das declarações mais bombásticas
e polêmicas da história centenária do Rádio de Campinas e de mais de 90 anos da Rádio Educadora, PRC9, Educadora e Bandeirantes, eu vou declarar o meu time aqui no ar. Quer colocar uma música de suspense aí de fundo? Pode colocar. Eu vou declarar o meu time aqui no ar, que eu não quero mais ninguém dizendo você é bugrino, você é ponte pretano, você falou mal do Guarani porque você é ponte pretano, você falou mal da Ponte porque você falou que foi pênalti pra Ponte porque você é ponte pretano, você falou que foi pênalti pro Guarani porque você é bugrino. Acabou, pra mim acabou. Tô alto aqui de 40 anos de casa, nesse momento eu vou declarar o meu time. Tem fundo aí ou pode ir a seco? Se quiser vai a seco. Vou declarar agora. Agora. Meu time é o Ponguá. Então, primeiro esclarecimento feito. Ponguá, ele é verde e preto. Muita coragem sua, Tigrão. Eu não tenho essa coragem. Parabéns. Está feito aqui o esclarecimento. Nunca mais. Parabéns. Que engraçado. Nunca mais coloquem em dúvida a autenticidade das minhas opiniões, porque eu sou bugrino, porque eu sou ponte pretano. Pronto. Acabei de declarar o meu time no ar. Agora vocês não. Vocês ficam aí com... Eu não tenho meia palavra, não. Tá aqui meu time, Ponguá. Tá bom. Segunda coisa. O negócio das algemas aí, todos vocês têm os seus feitiços. E aí surge um assuntinho aí de você joga no ar, mas isso daí o problema é com o Tigrão. Ele que é o sexólogo da equipe. Não seria fetiche? Feitiço, é o que eu disse. Você falou feitiço. É. A mistura de fetiche com feitiço. Não, falei fetiche. Fetiche. Tá Ou bom. é feitiche? Não, fetiche. Fetiche. Tá, eu pus um I a mais. Você enfiou um I a mais aí, colocou um I no meio. Fetiche normalmente envolve enfiar alguma coisa, né? Nem sempre. Nem sempre, vai nessa. Então vocês tomem muito cuidado com esse negócio aí. O Tigrão, que é o sexólogo, assuntos eróticos é com o Tigrão, que tem um amigo nosso aí, que aí sim, aí eu vou pipocar, não vou declarar o nome, e foi aí para uma casa de entretenimento masculino adulto, de alto nível, e pediu algeminha, pediu fantasia da tiazinha. Ela falou, da tiazinha eu não tenho, mas tem uma outra aqui parecida. Então pode pôr. Aí pôs, aí tem algema? Tem chicotinho? Tem chicotinho. E aí ele falou, quero tudo que eu tenho direito. Eu tô pagando. E aí ela falou, tá aqui a algema então. E algemou o cara na cabeceira da cama, que era de ferro, metálica. Pintada, bonitinho, pintura eletrostática vermelha, muito bonita. Só que para quebrar aquilo lá, só com um maçarico. Ou com uma lixadeira da Uesco. Aí o que aconteceu? Amarrou o cara bem amarradinho lá, né? O preso. Põe o GTM aí de fundo. GTM. Aí ela falou, agora fica bonzinho aí, mas tá doendo muito, não consigo nem me mexer. É pra doer mesmo. Eu tô aqui já com o seu cartão de crédito, dá a senha, eu vou dar uma voltinha com meus parça, já volto, e aí eu te libero. Mas antes disso, vou fazer umas fotinhos suas aí, nessa situação constrangedora. E aí a gente pode ver se você quer que a gente publique em redes sociais ou não. Então, cuidado com fetiche. Cuidado. Então tá aqui o especialista. Olha aí o fundo musical que tava tocando. Não era esse aí, não. GTM, francesa. Aí o que aconteceu? Ele quer produzir o programa no ar, né? Não, mas assim que é legal. Aí ele falou assim, mas eu não tô aguentando de dor, eu tô gemendo de dor. Falou, gema mesmo, e a gente vai sair de fininho. E aí o pessoal aqui da administração aqui da casa vai pensar que você tá gemendo por outra coisa. Faça um gemido estilizado, entendeu? E daqui a pouco a gente volta. Então tomem cuidado, porque de vez em quando, apesar disso daí tudo, ó, desse clima, ó, olha que coisa linda. Vai, bobão. Vai, tontão. Tomou um prejuízo de 35 mil, Batista. E os temas do dia, Tigrão?
Tá dado o tema aí, pô. Você quer mais ainda? Pelo que eu ganho, hein? Vamos lá. 10 minutos pra falar. Não, só que agora... Agora eu vou ser... Isso porque o programa é curto hoje, hein? É curto. 14, puta, tem que começar a pagar esse negócio aqui, velho. Puta vida. Ah lá, tá na mão. Tá na mão. Qual o seu palpite para a partida Ponte e Santos hoje no Moisés Lucarelli? Empate. Como você avalia a atuação do Guarani na partida diante do Curitiba? Na sua opinião, houve evolução desde a chegada do Júnior Rocha? Houve evolução, a atitude do time é outra. O time correu muito, ainda está correndo errado, mas o empate seria o resultado mais real, mais fiel para retratar o que foi o jogo, com o Guarani jogando mais do que o Coritiba no segundo tempo, mesmo correndo errado, mesmo chutando pouco e às vezes tocando muito de lado, mas o Guarani teve muita dificuldade com uma retranca para dar inveja ao Milton Buzeto, do Coritiba no segundo tempo. Mas já evoluiu, o time é outro e ele mexeu em algumas posições importantes. Teve peito que nem o Louser e nem o Claudinei Oliveira não tiveram. Tô gostando. Apesar da campanha ser ruim, mas não pode jogar nas costas do atual treinador. O problema não é dele, não é do Júnior Rocha. Ele tem agora, vai começar a ser cobrado, ele já vai para a sua quarta partida contra o América, segunda-feira em Campinas. Já fez 3, ganhou 1, perdeu 2. Mas não pode jogar na conta dele a campanha, não. Já pegou um passivo legalzinho aí de 2 derrotas do Claudinei Oliveira, inclusive em casa, uma delas. Então vamos lá. Já mexeu, já está colocando a impressão digital dele. Estou gostando da atitude do time, apesar de ainda estar desorganizado, e o tempo de trabalho é muito pequeno. As posições em que ele mexeu pontualmente foram cirúrgicas, mas faltam 2 aí. Ele tem que arrumar um jeito e não pode jogar com 13, e aí o problema é dele. Ele tem que arrumar um lugar no time para o Gustavo França e para o Rafael Freitas. Aí ele completa, dentro do elenco que ele tem, com as alterações que ele já fez, ele completa um ciclo de modificações que vem sendo o clamor da torcida, é o anseio do torcedor e ninguém ouve. E a imprensa está toda hora aqui dando toque também, e a gente não é consultor de treinador rico. Nós não somos, nós somos aqui parpiteiro. Então está faltando ainda alguma mexida, algum dedo em ferida aí que ninguém quis botar. E as últimas 2 feridas que precisam ser curadas, eu não vou dizer quem sai, mas eu vou dizer quem precisa entrar. Já contra o América, o Rafael Freitas e o Gustavo França. Tá vendo, Batista? Não doeu nada. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 17h44, vamos para um rápido intervalo e já vamos atualizar informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani. E você pode seguir mandando para cá suas mensagens. 971021493. E você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, manda like, manda um joinha aí para nós. Legal demais tê-lo conosco na programação de hoje. Intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis. E tem oferta: bancada de trabalho, R$ 99,90. Válida até 18 de maio. E a cada R$ 250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma Moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Visite a Loja do Mecânico na Rua Carolina Florense, 1364 em Campinas. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Começou o feirão de fábrica Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$ 12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$ 20 mil, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos a abertura de mais uma rodada, a quinta. Jogando em Curitiba, o Guarani perdeu para o Coxa pelo placar de 1-0. Botafogo de Ribeirão e Chape empataram por 0-0. O Avaí venceu o CRB por 2-1. E o Vila Nova derrotou o Novo Horizontino também pelo placar de 2-1. Hoje, às 7 da noite, tem Ituano e Sport. No mesmo horário, América Mineiro e Mirassol. Além de Brusque e Operário. Às 9h30, Ponte Preta e Santos, Paysandu e Goiás, Ceará e Amazonas. Ontem, pela Libertadores da América, nós tivemos a derrota do Atlético Mineiro. Foi a primeira derrota do Galo, até então com 100% de aproveitamento. Perdeu para o Peñarol pelo placar de 2-0. A LDU perdeu em casa para o Júnior de Barranquilla por 1-0. O River Plate venceu o Libertad por 2-0. Milionários e Palestino empataram por 1-1. E o Tadieres venceu o Cobressal pelo placar de 1-0. Hoje, às 7 da noite, tem The Strongest e o Huachipato, Deportivo Táchira e Nacional do Uruguai. Às 9 da noite, Aliança Lima do Peru e Colo-Colo. Às 9h30, Flamengo e Bolívar, Palmeiras e Independente Del Valle. Já pela Copa Sul-Americana, ontem o Corinthians goleou o Argentino Júnior pelo placar de 4-0. Segue na briga pela classificação, é o segundo colocado do seu grupo, já que o Racing
do Uruguai venceu o Nacional do Paraguai por 2-1. Defensa e Justiça e Independente Del Valle empataram por 1-1. O Esportivo Ameriano venceu o Raio Zuliano pelo placar de 1-0. O Nacional Potosí da Bolívia venceu o Sport Trinidense pelo placar de 2-1. Hoje às 7h, o Atlético Paranense entra em campo diante do Danúbio e o Fortaleza, jogando em La Bombonera, pega o Boca às 9h, mesmo horário de Cuiabá e Deportivo Garcilaso. Tá aí, portanto, as informações do Em Dia com La Pelota. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticcerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19-3294-2087. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h51 em Campinas. Renove a sua oficina com a Loja do Mecânico. Encontre tudo o que precisa a preços acessíveis. E tem oferta para você. Bancada de trabalho só R$ 99,90. Oferta válida somente até 18 de maio. E tem muito mais na loja toda. Confira. E a cada R$ 250 em compras na Loja do Mecânico, você ganha um número da sorte para concorrer a uma Moto Ninja ZX e mais 10 CG 160 Titan. São 11 chances que você tem de ganhar. Na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores. Loja do Mecânico tem preços que cabem no seu bolso. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Essa rua é aquela que vai lá para o Tapetão, aquela que vai para Barão Geraldo. Do lado direito, quando você estiver seguindo, passa pelo Balão do Vila Nova. A igreja, tem a igreja ali. Vai seguindo. Aí lá em cima, um pouco mais acima, do lado direito, você vai ver a Loja do Mecânico. E tem telefone, caso tenha alguma dúvida, ligue nesse telefone. 19, quem é de Campinas não precisa colocar 19. Somente o número 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Informações do Guarani, agora 17h53, Vladimir Catarino, diz aí Vladimir. Oi Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem conheceu mais uma derrota, perdeu para o Coritiba 1-0 lá no estádio Couto Pereira. Resultado péssimo, claro, são 5 partidas disputadas no campeonato até aqui, 1 vitória e 4 derrotas, rendimento muito ruim, 3 pontos conquistados apenas. O Guarani igualou o início de campeonato da Série B em 2020, que é o pior início de campeonato da Série B do Guarani na história, apenas 3 pontos conquistados nas 5 primeiras rodadas. Claro que o sinal de alerta, né? A luz amarela já está acesa no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem, mais uma vez, o técnico Júnior Rocha teve dificuldades para montar a equipe, problemas, suspensões, né? Contusões, na verdade. Luan Dias esteve fora, também não pôde contar com o Caio Dantas. De última hora teve o desfalque também do Ayrton, problemas aí de contusões que acabam dificultando a escalação do time titular do Guarani. O departamento médico atualizou a situação dos jogadores entregues ao DM. O Caio Dantas é um problema um pouco mais sério. Ele foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita, vai ficar pelo menos 1 mês fora. Ele saiu no primeiro tempo lá do duelo contra o Botafogo. O Ayrton vai ser novamente analisado, avaliado nesta semana, mas também pode ficar alguns jogos como desfalque do Guarani
na sequência da Série B. O técnico bugrino fala sobre a organização defensiva do Guarani e explica as mudanças feitas no intervalo para tentar mudar o time e fazer o time melhorar na partida. Mudou, o rendimento aconteceu essa mudança sim, mas o resultado acabou sendo negativo. O que nós temos que fazer ali no Guarani, primeiramente, é se organizar defensivamente. Estava muito vulnerável, a gente estava perdendo jogos, né? Vinha sem vitórias. Buscar a identidade de novo do Guarani, que sempre foi uma equipe muito competitiva, uma equipe que sempre vendeu muito caro derrota. E isso passa pela organização defensiva, e aí sim depois nós vamos construindo a nossa organização ofensiva. Não tem como chegar lá e ter um time extremamente ofensivo e perder de 5-4, já não dá. A gente conseguiu estancar, né, isso no jogo em casa contra o Botafogo, que é um adversário duro, muito organizado, já tem um trabalho de médio a longo prazo com o seu treinador, um elenco também, né, um elenco que já está há 2-3 anos praticamente juntos ali, conheço muitos jogadores que estão há tempo juntos. E hoje, a questão do intervalo foi ajuste de circulação de bola mesmo, para a gente conseguir criar jogadas, né. Estava muito lento o primeiro tempo, a gente estava querendo conduzir muito a bola, e aí faz com que a gente não consiga criar jogadas, não consegue criar espaços se não fizer o adversário balançar. Para fazer o adversário balançar, criar espaço, tem que ter uma circulação mais efetiva. Não tem como criar espaço com uma circulação lenta. Fica muito mais fácil para o adversário posicionar. Obviamente, os atletas estão compreendendo ainda o que nós estamos pedindo. A gente tem se estudado muito, sabe? Os atletas têm se dedicado muito. E mesmo nós perdendo o jogo, na fase ofensiva eu achei melhor, mesmo não machucando muito o adversário, não criando oportunidades claras de gol, eu achei melhor que no jogo contra o Botafogo. Palavras do técnico Júnior Rocha. Guarani volta a campo agora na segunda-feira. Aliás, fará 2 partidas na sequência em casa. A primeira delas, segunda-feira, 9 da noite, contra o América Mineiro. E o Guarani pode até perder uma posição ainda nesta rodada, caso o Paysandu vença a sua partida hoje. O Guarani perde mais uma posição. Independente disso, vai terminar a rodada na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. E a Rocha Autopeças tem todas as peças para você fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Você encontra lá tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima, veja lá o endereço da loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. É o seguinte, nas redes sociais foi divulgado um vídeo que o Júnior Rocha, isso antes do jogo contra a equipe do Coritiba ontem. E aí deu para notar o modelo de discurso que o técnico se utiliza antes de cada partida. Vamos acompanhar aqui o que disse o Júnior Rocha. Bem rápido, 10 segundos. É esse Guarani que os caras querem ver. É esse Guarani que a torcida quer ver. Não é só porque ganhou o jogo, é guerrido mesmo, cara. Dando carrinho, chegando no pau na hora que tiver que chegar. E na hora de jogar, personalidade. Vocês vão ver que essa vitória vai dar muita confiança para vocês para jogar. Várias saídas boas lá, circulação. Precisa melhorar um pouquinho só essa segunda fase ali. Mas nós vamos trabalhar para melhorar, vocês vão ver. Tá? Vocês não merecem, cara, esse tipo de situação que vocês estavam. Merece isso aqui, tá, Vladimir? Merece isso aqui. Esse tipo de vitória. Esse tipo de competitividade ali dentro. Aqui um monte de pai de família, um monte de nego velho, um monte de cara com vergonha na cara. Foi bem demais, Torinho. Ninguém aceita esse tipo de situação aqui. Não dá pra aceitar esse tipo de situação aí. É daqui pra cima, velho. Entendeu? Indignação, competitividade. Tem que ter dúvida. Na dúvida, machado. Na dúvida, pau. Ser competitivo é isso, cara. Saímos, como é que nós saímos de campo hoje? Me fala aí. Pode falar. Aplaudido, porra. Aplaudido. Por que vocês acham só por causa do 2-0? Mudança de comportamento, atitude. Entendeu? Tesão, mostrando pros caras que nós queríamos ganhar o jogo desde o primeiro minuto. Apertando os caras lá, pressionando os caras, estouro pra tudo que é lado. É ou não é?
assim que tem que ser. Não tem nada de se acomodar. Vitória hoje e nós vamos buscar a terça lá. Pode ter certeza disso. Se nós formos com esse tesão aí, a gente consegue. Isso aí foi depois da vitória diante do Botafogo, placar de 2-0. E aí, Tigrão, por que o discurso na prática não valeu? E o Guarani foi derrotado pelo Coritiba na prática pelo placar de 1-0. Batista, por circunstâncias do jogo. Primeiro, o Coritiba foi muito feliz no arremate, no lance que originou o gol da vitória. Ele foi muito cedo, foi a 18 minutos do primeiro tempo, né? Então, muita felicidade, muita sorte. O Guarani demorou um pouquinho para dar encaixe, ou do Lucas Ronier. E depois, tudo isso que ele falou aí aconteceu. O Guarani chegou na frente em todas, especialmente no segundo tempo. Ele só não falou que tem que chutar mais. Ele está falando, por enquanto, de atitude. Você viu que ele usou os dois termos? As duas palavras, atitude e comportamento. São dois substantivos. Ele precisa usar também adjetivos. Vou repetir. O epicentro da fala dele é em torno de ter tesão, chegar na frente, se precisar rachar, racha. Temos que mudar, ter a atitude e o comportamento. Atitude e o comportamento. Esprememos os caras e se fizermos a mesma coisa lá, vamos ganhar. Só que eu falei ontem, aqui antes do jogo, enfrentar o Botafogo de Ribeirão no brinco, desfalcado o Botafogo é uma coisa, enfrentar o Coritiba em Curitiba é outra. Mas tudo que ele pediu, os jogadores fizeram. Eu não vi ele falando de parte tática, eu não ouvi, ele falando de posicionamento, eu não ouvi ele falando de mudança de direção, de arremate da média distância, eu não ouvi ele falando de chegada de surpresa de volante, de posicionamento da zaga, de apoio dos alas, de dobra de um lado ou do outro, de inversão entre, às vezes, os dois que estão posicionados de beirada, um do lado direito, atacantes, e outro do lado esquerdo. De vez em quando troca, inverte para dar uma confundida, sai você, Reinaldo, da esquerda e vai para a direita, ou vice-versa, você também, João Vitor. Isso nós não ouvimos, foi uma palestra ou uma fala pós-jogo motivacional. Agora, eu disse isso ontem, depois do jogo, e hoje também no nossos Donos da Bola, e tenho que repetir aqui por respeito ao nosso ouvinte. A torcida do Guarani pode reclamar de tudo, menos do empenho do time. E cá entre nós, Coritiba mostrou também muitas limitações, time fraquíssimo, teve a felicidade de encontrar esse gol de belíssima feitura, também um certo vacilo, da zaga do Guarani, especialmente do senhor Jefferson, que deu espaço para o chute, mas não temos que jogar nas costas dele. Futebol é coletivo, mas esse negócio, se precisar rachar, racha, ele não rachou. Ele olhou, se preocupou em não fazer pênalti, virou de lado, e aí saiu o gol. Mas é mérito do chutador também, é isso. Agora, analisando a partida, sem patriotada, sem querer puxar a brasa para nossa sardinha só, sem querer puxar o saco do futebol de Campinas, o melhor resultado para retratar o que foi o jogo seria um empate. Eu acho que o resultado de vitória do Coritiba, Batista, não mostra com fidelidade o que foi o jogo. Você já experimentou as linguiças Seara? É uma delícia, hein? São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, tem a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. As linguiças Seara são deliciosas, práticas e ótimas para o acompanhamento de refeições diárias ou para aquele churrasco. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e também
mega loja em Sorocaba. E atenção, o Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. Breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas e muitos benefícios, como assistência médica e odontológica, vale transporte e alimentação, seguro de vida, convênio com faculdade, kit maternidade, cartão multibenefícios e muito mais. Envie o seu currículo, você que está interessado, envie o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br e faça parte do time do Iga Atacado. E aí, CH, a sua opinião também sobre a questão aí do resultado, né? Guarani teve intensidade, teve vigor físico, campo alagado, encharcado, muita chuva em Curitiba, mas não traduziu isso em gols. Por que em CH? Por uma série de fatores. Futebol não teve, na minha opinião. Teve bastante disposição, melhor no segundo tempo, uma bola que é bola, jogar com a cabeça, não. E alguns jogadores nem adianta você solicitar ou esperar porque eles não entregam. A gente já conhece. Então vamos começar pelo meio-campo. O meio-campo do Guarani tem muitos problemas. Olha o que fez o Curitiba na partida de ontem. O técnico interino colocou 3 caras rápidos, ele tirou, não é? Os mais experientes do time, colocou o Brandão como centroavante e 2 beiradas rápidos pra caramba. Deixa eu pegar rapidamente o nome deles. O Lucas Ronier e o Pomba. O que esses 3 caras fizeram sem a bola? Os 2 beiradas marcaram homem a homem com bastante competência, os 2 laterais bugrinos. E o que fez o Brandão? Colou no Bueno. O Bueno tá dormindo e sonhando com o Brandão até hoje. Porque não deu espaço. E ali é a armação do Guarani. Então o que tinha que ter acontecido? O técnico falou na coletiva isso. Tem que circular a bola com mais rapidez. O Bueno fez o contrário. Pisava, voltava para trás. Pisava, jogava para lateral. Pisava, jogava para o goleiro. Então sem essa dinâmica fica difícil. Outro detalhe. Observado pelo Tigrão logo no início da primeira etapa no jogo. Chay mal posicionado, sem mobilidade. O Camacho muito marcado e também lento. Sem meio campo, como é que a bola vai chegar na frente organizada? O Guarani não fez nada no primeiro tempo. Teve 2 chutes, um do João Vitor e outro do Camacho, que foi um momento de falta de uma ligação direta e instabilidade na marcação. Mas propor, organizar, transição não aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico reposicionou e deve ter dado uma sacudida, principalmente dizendo o seguinte: Chay, você precisa se posicionar não do lado direito aberto, mais centralizado, e vocês 2 volantes, vocês precisam de uma outra dinâmica, mais rápido. As coisas, tudo bem, favorecido porque o Curitiba parou de marcar em cima e veio aqui atrás da linha da bola. Então o Guarani ficou com a posse de bola, mas até intermediária de ataque. A jogada de linha de fundo do lado direito e do lado esquerdo começou a acontecer quando? Quando ele colocou o Rafael, o Gabriel no meio campo. Gustavo França. Desculpa, obrigado, Tigrão. Gustavo França e um pouco o Marlon. Que eles deram uma outra dinâmica e mostraram, pelo menos pra gente que estava na transmissão, 2 deles precisam jogar. Que eles correm mais, se movimentam mais, se apresentam mais e tecnicamente estão num momento melhor do que aqueles que estavam como titulares e saíram para dar lugar para esses 3 que eu disse. Incomodou? Um pouquinho, longe. Agora, eu vejo, como o Tigrão acabou de falar, eu vejo evolução. Se você pegar comparativamente o time do Guarani com o Claudinei, hoje é um time diferente. Só que não está vencendo jogos. Então, a partir do momento, ou a partir das 2 próximas partidas, América Mineiro e Paysandu em casa, tá aí a oportunidade. Com 2 vitórias em casa, e não tem nada de absurdo nisso, o Guarani muda de patamar no campeonato. Com mais tranquilidade, com esse trabalho que me parece ter um sentido de lógica, de inteligência do Júnior Rocha,
a coisa pega no breu. Mas vai ter que ter paciência, não tem jeito. E outra coisa importante, não é tirar das costas do treinador. A grande verdade, ele não montou esse grupo. O grupo está aí, cheio de problemas, ele está tendo que resolver. E ele resolveu o gol, ele resolveu a lateral direita, ele acertou o miolo de zaga e hoje o Guarani tem um miolo de zaga, pelo menos, que dá um pouco para confiar. O meio-campo ele já mostrou que consegue posicionar e ele mexeu no ataque. Então tem que deixar o treinador trabalhar. Não tá bom. Não jogou bem. Teve bastante luta. Poderia, pela luta, merecer um empate. Legal, eu também concordo. Agora, ele precisa fazer esse time evoluir de maneira técnica e tática. E eu acho que o tempo tem mais uma semana para trabalhar. Quando ele teve uma semana antes do jogo do Botafogo, o time fez assim, ó, tum. Sem tempo de trabalhar do Botafogo para o Coritiba, nós vimos um segundo tempo interessante. A minha expectativa para fechar é que no jogo contra o América o time melhore mais um pouco. Espero que consiga o resultado. Uma opinião rápida, Tigrão. Notícia ruim. Guarani perdeu o Caio Dantas, lesão grau 2. Só volta no finalzinho de junho, início de julho. Ele sofreu essa contusão no jogo diante do Botafogo. Naquela oportunidade, levou a mão na posterior da coxa direita e foi, portanto, detectado uma lesão de grau 2. É um prazo mais ou menos, né? O departamento médico trabalha aí com 30 dias, mas tem que voltar a treinar com bola e tal. Então, só finalzinho de junho. E o mesmo acontece com o Ayrton, também diagnosticado com lesão no músculo posterior da coxa direita. E no caso do Ayrton, a expectativa é de 20 dias. 20 dias para recuperação. Hoje é dia 15, né? Coloca 20, vai dar lá na primeira semana do mês que vem, finalzinho da primeira semana do mês que vem. Então, 2 jogadores que o Guarani não poderá contar, pelo menos aí, por um período de 30 dias, hein, Tigrão? Péssima notícia, né? Porque toda vez que você perde opções, complica, né? Toda vez que você perde jogadores, você perde chance de alterar, você diminui o leque de opções, claramente, não é? Você tem problema. Você tem que lamentar. Isso é prejudicial. Então, 2 péssimas notícias, e só lembrando que até o jogo de sábado contra o Botafogo, tanto o Caio Dantas quanto o Ayrton eram titulares. E aí, quando o Caio Dantas sentiu, né, todo mundo pôs a mão na cabeça, mas entra o Paraíso e marca um gol daquele, o Lucas Paraíso, um gol parecido com o gol do Amoroso, aí nos anos 90 contra o Santos, que é adversário da Ponte hoje, o goleiro era o Edinho, filho do Pelé. Arrancou, o do Amoroso foi mais elaborado, tirou do goleiro, deu a chapa, jogou no cantinho, olhou para um lado, bateu no outro. O Paraíso bateu, o goleiro tocou nela, ela foi para a rede. Mas a arrancada lembra. Aí todo mundo falou assim, Batista, mas então não tem problema não, tá aí, a solução tá aí. Você vê que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, saiu o Caio Dantas, entrou o cara que decidiu o jogo. Aí vem o jogo de ontem. O Paraíso não pegou na bola. Por quê? Culpa dele? Sacrificado taticamente. O meio de campo não tem assistência, não tem transição, tem com os laterais e é isso. Então, péssima notícia. E para você, CH, os 2 desfalques aí do Guarani. Perdemos o Oi, Batista, desculpa. Eu acho desastrosa a notícia. Não é? Num elenco tão curto, jogadores titulares eram até então. Você pode até discutir o Ayrton, que tem jogador melhor no elenco, mas não interessa. Nessa situação global de problema de formação de equipe, não contar com esses 2 jogadores, seja por um período médio ou curto, não é boa notícia. Realmente eu lamento muito a contusão desses 2 jogadores, com toda certeza, Batista. No ponto 10, pizzaria e restaurante, a promoção continua. Aproveite toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml por R$ 7,90 cada. Sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml.
E no pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml Petra sai por R$ 9,90. Aproveite uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. E atenção, promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem, só por R$ 58,90 nos sabores frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para viagem. Mais informações no WhatsApp 97410 6064. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. 18h16, intervalo e depois tudo sobre a Ponte Preta Macaca que pega o Santos hoje às 21h30. Roger Williams vai transmitir o jogo para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais entre Ponte Preta e Santos. Quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola às 9h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. A provável macaca de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson Santos, Iago Dias, Dodô e Elvis, Matheus Regis e Gabriel Novaes. O provável Santos de João Paulo, JP Sherman, Gil Joaquim Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano, Otero, Morelos e Guilherme.
Apita o jogo Marcelo de Lima Henrique, assistentes Nailton de Souza Oliveira e Luiz Carlos de Franca Costa. O árbitro de vídeo será Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. 9h30, a bola rola, transmissão pela Rádio Bandeirantes. Tem Ponte Preta e Santos, é a Série B no Majestoso. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Quando falamos de Volkswagen, é claro que precisamos falar da Germânica Volkswagen, uma marca do grupo Germânica gigante no interior de São Paulo, com mais de 52 anos de tradição e excelentes opções, como sedãs, hatches, SUVs e picapes. A Germânica Volkswagen possui um portfólio enorme, grande o suficiente para encontrar a opção que mais se adequa a você e ao seu bolso. E quer saber da melhor? Neste mês, ela preparou ofertas exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km. Nivus, com bônus de até R$ 12.400. Taxa zero, mais entrada e saldo em 24 vezes. T-Cross com bônus de até R$ 20.000. Taxa zero, mais saldo em 36 vezes. Virtus Highline, com bônus de até R$ 10.000. Taxa zero, mais saldo em 18 vezes. Polo Highline com bônus de até R$ 9.000. Taxa zero e o saldo em 12 vezes. E Taos conversões a partir de R$ 172.280. Aproveite porque o feirão de fábrica Volks vale mais na Germânica Veículos. Vá até a loja Germânica Veículos mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Bandeirantes. 18h22, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Daqui a pouco a bola rola no estádio Moisés Zucarello Majestoso, quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, confronto contra o Santos, hein? Expectativa de casa cheia, a Ponte que vem de 2 partidas sem derrota no campeonato. Vitória sobre o Amazonas também no Moisés Zucarelli e empate na última rodada contra o Operário em Ponta Grossa, aquele gol marcado no finalzinho pelo Dodô. Ressaltando sempre, nunca é demais lembrar, determinação do Ministério Público, o jogo hoje com torcida única. Apenas torcedores da Ponte Preta terão acesso ao estádio, torcedores do Santos não podem entrar. Então a recomendação da Polícia Militar, da própria Ponte Preta, é que os torcedores do Santos não tentem se infiltrar aí na torcida da Ponte Preta, até para não ter nenhum tipo de problema. Com relação ao time, o técnico João Brigatti pode repetir a escalação pela 3ª partida consecutiva. Fica a dúvida se ele vai manter o Iago Dias como titular ou se vai colocar o Dodô. Aliás, Dodô formado nas categorias de base do Santos e é artilheiro, ao lado do Gé, da Ponte Preta na atual temporada. Mas quem fala sobre o jogo de hoje é o Iago Dias. Ele fala como se adaptar as formações aí com 3 zagueiros e 3 atacantes. Iago Dias, um dos jogadores mais importantes aí do sistema ofensivo da Ponte Preta. Cara, a gente como atleta, a gente tenta se adaptar, né? O professor estuda muito o adversário e geralmente a gente joga, às vezes com 3 zagueiros pensando no adversário. Mas se for para me escolher, com certeza jogar com 3 atacantes, né? Claro que é um sabor especial, né? Enfrentar essa equipe do Santos, tida como muitos, né? Ou por muitos como favorita ao título da Série B, mesmo tendo tropeçado na última rodada, perdendo para o Amazonas fora de casa. E o Iago Dias fala sobre as características do time do Santos e que espera na noite de hoje um jogo bem aberto entre as duas equipes. O Santos já tem esse DNA, né? De time que vem para cima, né? Então acho que isso facilita ter um jogo mais aberto, né? Eles atacam muito, mas também sobra muito espaço para a gente contra-atacar. Eu acho que vai ser um jogo parecido, sim. Eu acho que o Santos é até uma equipe mais leve que o São Paulo.
Eu acho que na frente deles é uma frente mais rápida, mas com certeza eles ficam um pouco mais vulneráveis também nos contra-ataques. Lembrando que Ponte Preta e Santos já se enfrentaram nesta temporada, né? Jogaram na primeira fase do Campeonato Paulista lá na Vila Belmiro, com a vitória do Santos pelo placar de 3-1 sobre a Ponte Preta. Falei há pouco sobre a possibilidade ou a dúvida do técnico Brigatti entre o Iago Dias e o Dodô. Dodô, repito, formado nas categorias de base do Santos, ele fala sobre a busca pela titularidade. Ele tem sido o talismã, né, o xodozinho aí do time e busca ser titular. Ele fala exatamente sobre essa disputa sadia. Não é a primeira vez que eu enfrento a equipe do Santos. É uma equipe muito qualificada, mas nós vamos jogar, vamos dar o nosso melhor. Se Deus quiser, sair com a vitória aqui na nossa. Palavras, portanto, do Dodô. Ponte Preta daqui a pouco em campo contra o Santos, sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós estaremos lá trazendo todos os detalhes e todas as informações. Batista. Às 8 da noite, Edu Pinheiro vai apresentar o Concentração. E depois Roger Williams dá um recado, Ponte e Santos aqui na Bandeirantes. Esse jogo que também estará na tela da Band, de graça. Você não paga nada, TV aberta para todo o Brasil. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando aquela sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. Quando for comprar temperos, olhe a marca. Dá uma olhada na marca, veja lá na gôndola. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa! Aroma das Ervas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, Tigrão, você que vai comentar o jogo ao lado do Gleger Zorzin. 21h30, Ponte Preta e Santos. Você escalaria Iago Dias ou Dodô? E explique o motivo da sua preferência. Alô, Tigrão. Batista, Oi, eu prefiro a Ponte escuto. jogando com a base que vinha atuando. Pode falar. Qual que é a base que vinha atuando? Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Aquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso. Dudu Vieira, Emerson Santos Elvis, Matheus Regis, Gabriel Novaes. E aí, na minha escalação aqui, que eu não recebi ainda, eu já preenchi a minha escalação. Esses 10 eu já coloquei. Já está aqui no meu papel. Se precisar rabiscar, eu rabisco. Não tem problema nenhum. Aí, o terceiro atacante é que eu deixei em branco para esperar aí 8h30 da noite eu preencho, quando sair a escalação oficial. Iago Dias ou Dodô? É a dúvida. Preferência do Tigrão. Por coerência, o João Brigatti deveria escalar o Iago Dias, mas já deixar no micro-ondas de aquecimento o Dodô. Não para entrar no lugar do Iago Dias. De repente o Matheus Regis não está bem. De repente o Elvis não está bem.
e não é substituto do Elvis, o Dodô, mas é um cara que dá opção, por isso que ele tá com uma ficha, uma senha na mão e a segunda também. Ele é o 12º titular. Hoje, eu ainda não começaria o jogo com ele. E dependendo do que acontecer na partida, já para o próximo jogo, para a próxima rodada, eu já começo com ele. E aí vai ter que medir desempenho, né? Iago Dias ou Matheus Regis. Eu acho que no Gabriel Novaes não dá para mexer, porque a característica é outra. É por aí que eu levaria. E muita gente pode dizer assim, pô, mas você toda hora defende que às vezes é melhor povoar melhor o meio-campo. Então, por que não o Dodô, que ainda não é meia de articulação, ele é um ponta de lança, mas quebra o galho ali, faz por dentro também e tal. Por que não nesse jogo? Porque é uma questão de jogar em casa, com a torcida inteira a favor e tendo que pressionar o Santos. Se a Ponte entrar com complexo de vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, vamos jogar aqui atrás, vamos puxar as linhas para trás e sair para cima do Santos no contra-ataque, ela vai perder o jogo. Então ela tem que começar agressivamente, tem que prender os laterais do Santos lá atrás, que são muito bons, subindo as linhas, marcando a saída de bola. E aí com 3 atacantes é mais fácil. É o que eu faria por coerência. Gosto muito do meio-campo mais preenchido. Porém, nesse jogo, eu acho que o João não pode fazer isso. Porque se ele fizer e perder o jogo, ele será esquartejado em praça pública. Tá vendo? Mexeu, alterou, porque não sei o quê, porque em casa foi bem assim contra o Amazonas, porque foi mexer na plataforma, ficou com medo, se acovardou, não pode. Eu acho que para começar, eu ainda começaria com o Iago Dias, com o Gabriel Novaes e com o Matheus Regis, e com 3 no meio, mas sempre com um dos 2 beiradas aqui, fazendo aquela meia água que o Dodô, quando está em campo, faz tão bem, que é voltar para preencher o espaço, para fazer uma aglutinação, para agrupar melhor o meio campo, como diria Brasil de Oliveira. E para você, CH, Dodô ou Iago Dias, qual é a sua preferência e explique por quê? Iago Dias, pela sequência do time e pela característica também. O Dodô é mais agudo. O jogo não é que só tem que preocupar com marcação, não é? E é um jogador também que ele é mais completo para mim, não é? O Dodô não é que ele não seja bom jogador, mas ele é mais incisivo. Ele é um cara mais para uma chegada com qualidade para o gol, um cara que tem facilidade para fazer gols, um cara de tabela no último terço do campo, muito interessante, é mais rápido do que o Iago. Então é por isso, mais pela sequência, porque se colocar o Dodô tá certo também, não é? Porque ele vem pedindo passagem. Ele tá pronto, é o 12º jogador. Ele não virou 11º, pelo menos para mim. Primeiro porque eu não desisti do Iago, eu acho que ele tem muito a acrescentar. E ele tem que continuar jogando, pelo menos por enquanto. Mas o Dodô tá prontinho para jogar. Então é mais por isso, Batista, para não quebrar essa sequência. Eu acho que a sequência, para a solidificação do trabalho do Brigatti, a solidificação do ataque também, eu gosto, né, da aproximação do Iago com o Elvis, eu gosto dessa combinação, também com o Gabriel, com os centroavantes quando jogam, então eu preferiria que escalasse o Iago, pelo menos para a partida de hoje. Ah, você está procurando um açougue de verdade, com qualidade e preço justo? Já encontrou o Mites Beef bem pertinho de você. Já pensou em ter todas as carnes de qualidade, com embalagens do seu jeito, com a qualidade e quantidade do seu consumo diário? Já encontrou Mites Beef? Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os seus amigos? A Mites Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Você pode contar com uma equipe de alta qualidade e produtos de primeira. Fale com Denilson Alves. Ele vai dar a você dicas especiais de como preparar um saboroso, um delicioso churrasco. Denilson Alves é especialista
e ele é o proprietário da Meats Beef. E atenção para a promoção da Meats Beef, promoção Kit Hambúrguer. 4 hambúrgueres artesanal, 150 gramas cada. 4 pães de hambúrguer brioche. 8 fatias de queijo tipo cheddar. 8 fatias de bacon defumado. Só R$ 49,90. Você leva para casa, pode fazer na sua própria residência. Só R$ 49,90 na Meats Beef. Anote aí, mais informações. 19 é o telefone. 3294-7003. Visite a Meats Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. E ao seguir a Meats Beef no Instagram, você ganha um desconto especial. Então entre agora no @Meats Beef Casa de Carnes e aproveite essa oportunidade. Arrumou serviço. Oi. Arrumou trampo. Arrumou trampo? Quem arrumou? Claudinei Oliveira. Onde está? Londrina. Boa Série sorte. C. Londrina há algum tempo é SAF, né? Foi vendida recentemente pela família Malucelli a um ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani, principal diretor da empresa de gestão esportiva chamada Esquadra. SAF vendida, estão tentando arrumar, a coisa tá feia por lá. E Claudinei Oliveira, como diria o Edu Pinheiro, já arrumou serviço, vai para a Série C. É uma questão natural, uma trajetória natural pelos últimos trabalhos dele, sobretudo pelo último, defendendo as cores do Guarani Futebol Clube. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Começou o feirão de fábrica Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Confira as promoções que eles prepararam para você conquistar um dos carros mais icônicos da marca, com preços que cabem no bolso. Nivus com bônus de até R$12.400, taxa zero mais entrada e saldo em 24 vezes. E T-Cross com bônus de até R$20.000, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a loja mais próxima de você e aproveite. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h40. Já a bola rola. 21h30. Majestoso Roger Williams vai transmitir para você aqui na Rádio Bandeirantes. Boa noite a todos os amigos da Band. Incoerência. Para que fechar o entorno do estádio se a torcida é única? Não vejo porquê. Alguém pode explicar, por favor? Paulo Kikuchi. O Paulo Kikuchi levanta uma situação, hein? Qual é o motivo de fechar um entorno, sendo que não tem torcida adversária? Mas é a Polícia Militar. Isso aí não tem nada a ver com o estádio ou com a administração do estádio. É estratégia da polícia. Estratégia da polícia. Quando ela fecha ali, próximo daquele portão de fundo do visitante, ali exatamente na confluência ali, né, na divisa entre a rua ali das cabines de rádio e a rua dos portões de fundo, o que a polícia quer fazer? Ela não quer que o público se misture. Se mistura todo mundo, sai todo mundo para um lado só, o controle da polícia é complicado, é mais difícil. Ela tendo ali um tapume metálico, ela, claro, que consegue colocar, além do obstáculo físico, também um obstáculo de policiais ali que tem um controle sobre as saídas. Olha, esse contingente vai cuidar da saída aqui do fundo, tem um contingente que cuida lá da frente, tem outro contingente que cuida aqui da saída das vitalícias. Pronto, 3 saídas. E você divide o policiamento, separando também o fluxo de público, mais ou menos proporcionalmente ao número de policiais. Se você deixa todo o entorno aberto, e de repente você pode ter um fluxo de público muito grande para o número de policiais naquele setor. Imagino eu que seja isso. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batistão, sobre o jogo de ontem do Guarani, eu acho que nem tudo foi perdido, né? A gente percebe uma evolução do time aí, né? Lógico que não tinha como piorar, né? Na situação que estava com o Claudinei também, né? Mas, assim, eu vejo que a dupla de zaga melhorou, né? O Heitor tá jogando melhor do que o Diogo Matheus. O Matheus Bueno voltou a jogar razoável. Aí o restante é problema. Aí o lateral esquerdo é péssimo, o reserva que entrou é ruim também. O Chay não consegue render, acho que está sobrecarregado. E os atacantes nossos são fracos, não tem intimidade com o gol, não põe medo em ninguém. Então eu acho que o Guarani deveria tentar mudar o esquema, a torcida não aguenta mais o esquema 4-3-3. Devia tentar partir para um 4-4-2, colocar um volante perdigueiro, sacar o Camacho, tentar jogar com 2 meios, Luan Dias e Chay. Ver se funciona, porque do jeito que tá, a gente cai no primeiro turno, Batista. Boa noite, Batista. Perder para o Coritiba lá em Curitiba é até um resultado normal. Mas o Bugre não jogou mal. Só precisava transformar a posse de bola em chances de gol. Precisa querer mais para vencer fora de casa. Mas o Bugrão está no caminho certo, basta fazer alguns ajustes pontuais para mudar a situação. Dali Bugre, Alexandre do Cambuí. Mais um ouvinte, mensagem de áudio no ar. Boa noite, Batista.
Boa noite, CH. Boa noite, Tigrão. Quem tá falando é o Carlinhos Japonês. Concordo plenamente com o Tigrão. Sabe quem deve sair, Tigrão? O Chay e o Ayrton. Para colocar esses dois que você falou. Aí o time vai engrenar. Obrigado, Tigrão. Obrigado a você, Carlinhos. Contribuiu bem. Eu não quis dar nome de quem sai, mas tem que jogar, né? O Rafael e o Gustavo França tem que jogar. Tá claríssimo que toda vez que eles entram, o time melhora. Mais uma mensagem de áudio no ar. Boa tarde, Batista. Aqui é Renato Ponte Pretano, do Jardim Santa Lúcia. Só reforçando aí uma marca importante que a Macaca vai defender hoje no Majestoso. A última derrota da Nega Véia em casa foi no dia 4 de novembro, hein? Pro Avaí, reta final da Série B. Mais de 6 meses já então, 10 jogos, 7 empates e 3 vitórias. Teve uma parada aí entre o Campeonato Paulista e o Brasileirão da Série B, teve as férias também de fim de ano, mas não deixa de ser uma invencibilidade, né, Batistão? Vamos pra cima, hein? Segurar essa marca aí. Abraço, Dali Nega Véia. Abraço. A Magno ainda paga alguma coisa para o Guarani. E o CT e o Estádio Novo. Ricardo Von Zuben. Sim, a Magno paga R$350 mil. E como o Guarani entrou na RJ, não está descontando aqueles 20% lá que ficavam retidos no Ministério do Trabalho. Então o Guarani está recebendo integral os 350 mil. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. César Paiva do Von Zuben. Falando da Ponte Preta, o Brigatti não pode jogar com medo hoje contra o Santos. A Ponte tem que tentar impor seu jogo, ficar o máximo possível com a posse de bola, rodar e tentar beliscar um golzinho no primeiro tempo para poder jogar no contra-ataque. Uma coisa que não me entra na cabeça é essa dobra de lateral que ele está fazendo com o Jean Carlos. O Jean Carlos é um menino que não estava bem até se machucar. Voltou, a gente vê nitidamente que ele está fora de ritmo. Eu acredito que está mais queimando o menino do que ajudando a divulgação do trabalho dele. Então, não estou achando legal a entrada do Jean Carlos nesse momento. E o Brigatti também demora muito para mudar. A gente está vendo que às vezes a Ponte Preta, até mesmo no primeiro tempo, necessita de uma mudança e ele espera 15, 20 do segundo tempo para fazer essa mudança. E às vezes só o faz porque o jogador está cansado e não por opção tática. Eu acho que é isso que a maioria do torcedor reclama do Brigatti, viu? É essa demora, essa passividade técnica fora do campo. Boa noite. O Guarani não tem condições de disputar o campeonato na parte de cima. O elenco é tão fraco que não ganha nem dos piores. Infelizmente é não cair. Márcio Jardim Aurélia. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH, amigos da Band. Eu mandei uma mensagem dia 16 de abril, falando, o Guarani não tá precisando de outro meia, não? Olha lá. Era óbvio. E aí a gente tá vendo o que tá acontecendo. Cria. Haja paciência, viu? Um abraço, Fábio Bugrino. Fábio, mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, CH. Bem, sobre o campeonato parar, não parar, a gente tem que ver uma coisa bem séria também. A maioria dos times no Brasil são esses sites de aposta que comanda, né? Então, como que esses caras vão sobreviver sem jogo? Não vai ser só jogo lá de fora que vai bancar negócio de aposta deles, não. Então é propaganda, é internet, é tudo tá girando em cima desse negócio de site de aposta, né? É muita grana envolvida. Tem time que nem o Vasco da Gama que é uma SAF de coisa de aposta, né? 77 lá. Então, então esse negócio de aposta dominou o futebol brasileiro. Então eles nunca vão deixar, né, o futebol parar. Esse negócio de sistema, vamos se unir, isso, aquilo, não existe. Não existe. E não vai conseguir.
Porque além de tudo, é muita grana que rola. Fora esse negócio de aposta, é juiz, é bandeirinha, é empresa de aviação, é hotel, é muita coisa que rola. Então, esquece esse negócio de futebol parar. Vai ter muita gente perdendo. Então, eles não vão fazer isso de novo, não. Né? E hoje a Ponte ganha do Santos. Já comprou o ingresso, vou pra lá. 1-0 pra Ponte, gol do Gé. Alexandre Centro, Ponte Pretano, da pele até o osso. E hoje sardinha frita na janta, hein? Bem fritinha mesmo, empanadinha. Boa tarde, Batista. Isso é bom, hein? Nossa, sardinha frita empanada, salivei. Jonas do Cambuí, 2-1 pra Ponte. O Tigrão falou que é Ponguá. Tigrão é mais Ponte, então. Se fosse mais deles, seria Guapom. Aê, Tigrão, Jonas do Cambuí. É a opinião do Jonas do Cambuí, né? Ô, Jonas, um abraço pra você. Não, é que tem um time em Campinas chamado Ponguá. E nós já fizemos até uma reportagem com ele. Eu não sei se ele existe ainda. Não é questão de dar preferência pro Pom ou pro Guá. É que tem um time. Ele é verde e preto, né? Camisas verdes com detalhes em preto, calções pretos com detalhe em verde. Ponguá. Acho que se tiver alguém nos ouvindo aí, né, tá em cima do laço hoje, que o programa termina antes, mas pode nos ligar aí para dizer de qual bairro que era o Ponguá. A gente fez uma matéria, eu fiz entrevista com esse pessoal aí. Então foi só por isso, inspirado no que já existe, ou no que já existiu, que é uma fusão dos dois nomes e das duas cores. Mas valeu, Jonas. Você tá louco para botar uma casca de banana para eu pisar e cair de cabeça, mas eu tô tentando escapar de você aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos às pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. Após demissão de Léo Condé, Vitória anuncia contratação de Thiago Carpini. Treinador já deve fazer a estreia sob o comando do Leão no próximo sábado diante do Atlético Goianiense. Carpini chega em Salvador acompanhado do seu auxiliar, o técnico Stepano Digian e o preparador físico Caio Gili. Pauta 2. Grupo City precisará se mexer para que o Manchester City e Girona disputem a Champions League na próxima temporada. É que o City Futebol Group é dono de 100% do time inglês e tem 47% do Girona. E o regulamento permite apenas, no máximo, uma participação de 30%. Tema 3. Torcida do Palmeiras cria baixo assinado pedindo a saída de Rony. A petição online chamada Vaza Rony reuniu pouco mais de 1.200 assinaturas em poucas horas para a divulgação. Após a divulgação, no baixo assinado, há um texto tecendo críticas ao jogador, afirmando que o camisa 10 possui indiscutivelmente a pior qualidade técnica do elenco e passou a atrapalhar a equipe. E aí, CH, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Que coisa esse abaixo-assinado para Vaza Rony, hein? Poxa, o Rony salvou o Palmeiras e trouxe tanta coisa positiva, ele e o Dudu como atacantes, e a torcida tá virando as costas, né? O problema é que tem uma geração nova voando aí, né? Molecada tá pedindo passagem, mas não precisa chegar a esse ponto, né? Não concordo com isso. Não acho que o Rony seja um jogador que atrapalhe o elenco. Desculpa. Eu sei que o português tem algumas preferências por gratidão. Existem 3 jogadores que, na minha modesta opinião, estão abaixo do que jogavam. Gustavo Gomes, Veiga, Piquerez e Rony. Só que nós não podemos esquecer o que esses caras conquistaram. Gratidão também tem que acontecer nesse caso. Agora, tem uma geração voando aí, mas acho que a torcida está exagerando nessa, Batista. E é uma burrice imensa, né, por parte da torcida, porque o jogador não pode sair agora. Tem contrato com o clube, custa um dinheiro significativo por mês
e a janela de transferência será aberta só no dia 10 de julho. Então, pegar no pé desse jeito, fazer esse baixo assinado, arrebentar com o jogador, que pode ser útil em jogos. O time do Palmeiras está disputando aí 2 competições, né? Simultâneas, aliás 3, né? Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas e aí, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? A ida agora oficial do Thiago Carpini para o Vitória. O Carpini vai ter dificuldade lá, porque é Série A, né? Nós estamos falando de Série A. E nós estamos falando de um elenco que eu acho que o Vitória dimensionou de maneira equivocada a montagem. Por quê? Porque eu acho que o elenco do Vitória continuou com perfil de Série B. E na Série A o buraco é bem mais embaixo. Mas boa sorte para o Carpini. E eu acho que ele vai ficar muito atento à abertura aí da próxima janela, que eu acho que é em julho, salvo engano, para ver se dá uma reforçada, dá uma recheada de talento nesse time do Vitória. A torcida é grande, a camisa é muito forte, é um multicampeão, time tradicionalíssimo, queridíssimo na Boa Terra, mas não adianta, cara, é só pauleira. Série A é só pauleira e 4 caem. E o Vitória faz uma péssima campanha e o Carpini vai lá como salvador da pátria. Vai ter dificuldades, mas se conseguir recuperar o time antes de reforçá-lo, ele se consagra de vez. Vou fundar o Derby Futebol S.A. As cores serão verde, branca e preta. O mascote será um Mandurinha. Edivalmir Massa. Brilhante ideia, ô Edivalmir. Leve adiante a sua ideia. Tá aí uma ideia boa, hein? Derby Futebol S.A. Verde, branca e preta, as cores do clube, o mascote, o Mandurinha, que é o pássaro que representa a cidade de Campinas. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, hein? Cássio, na sua opinião, CH, Cássio fez certo em não querer permanecer no Corinthians, sendo reserva de Carlos Miguel. Abre o microfone para nós aí, por favor, CH, por favor, só para sair a sua voz aqui no ar da Bandeirantes. Fez sim, Batista, de maneira correta. A história desse jogador tem que ser respeitada e o Corinthians vive um momento muito turbulento. E tem mais coisas por trás, né? Dívida com o jogador, dívida com o empresário Carlos Leite, que é o empresário do jogador. Então eles estão querendo arrumar ou vão achar, acredito que sim, uma saída para todo mundo ficar feliz. O Cássio não merece, pelo jogador que é, jogar nesse time do Corinthians com essa confusão que é neste momento, na minha modesta opinião. E a informação do Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes, é que o Cássio não vai permanecer no Corinthians. O martelo foi batido oficialmente hoje, mas ele poderá ser inscrito somente a partir de 10 de julho. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Eu acho que deu, né? Ele ganhou tudo que pôde, campeão mundial, tá na galeria dos maiores, se não o maior jogador da história do Corinthians. Mas toda hora sendo aí achincalhado e toda hora sendo ofendido, tem que dar o pinote, como fez o Rivelino em 74. Após mais uma excelente partida, a torcida do Real Madrid canta a música pedindo bola de ouro para Vinícius Júnior. Você acha que o brasileiro merece prêmio nessa temporada, hein, Tigrão? Olha... Só sim ou não, Tigrão, por favor? Sim. E você, CH? Sim. Qual o seu palpite, CH, para o duelo entre Boca Juniors e Fortaleza pela 5ª rodada da Sul-Americana? Boca. E você, Tigrão? Boca. E o Palmeiras? Hein, Tigrão? Palpite. Palmeiras e... Não vai dar tempo. Palmeiras. 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 Valeu, CH, um abraço pra você e até... O CH não tá na jornada de hoje. Até amanhã, CH. Até amanhã. Valeu. O Tigrão tá na jornada de hoje com o Gleger. Então, ótima jornada pra você, Tigrão. Obrigado, um abraço a todos e até já, se Deus quiser.
Na sequência, vem aí a Voz do Brasil. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas.